Estamos de volta aqui com o pastor Milton Braga, da Primeira Igreja Batista Renovada em Cidade Alta. Bom dia, pastor. Bom dia. Pastor, o que é a igreja? Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por estar aqui com vocês, por esse espaço que foi aberto. É um privilégio muito grande estar participando do programa. E principalmente para falar de um tema como esse, a influência da igreja na sociedade. E a sua pergunta é tremenda. E eu quero começar respondendo pelo termo, o nome igreja, como que surgiu. Nós temos esse termo que vem da língua grega, e eclésia. Eclésia é a palavra grega para igreja, na nossa linguagem. E ela tem o sentido da Assembleia dos Santos, pessoas que foram chamadas para saírem do mundo, para uma responsabilidade com Deus. Então a igreja, no que tange ao nome, ela tem um sentido de separação de pessoas. No sentido de corpo, né, da membresia, nós temos alguns termos que são usados para a igreja. Cristãos, muito conhecido porque nós adoramos somente a Cristo. Os santos, porque nós somos separados. Eleitos, porque o Senhor nos elegeu para uma missão específica e para um destino específico. Crentes, porque nós cremos no Senhor Jesus. Temos também algumas ilustrações da igreja dentro da palavra de Deus. Ela é conhecida como corpo de Cristo, onde Deus reúne vários membros, vários seres humanos que Ele separou, e Ele é a cabeça desse corpo, Ele orienta esse corpo. Temos também o termo que é conhecido como Templo do Espírito Santo. A igreja ela é conhecida por ilustração como Templo do Espírito Santo. E temos também outro termo que é lindo, ela é chamada de a noiva de Cristo. Então, a igreja é isso, são pessoas separadas por Deus para uma missão específica, retiradas do mundo em santidade para a glória de Deus. Correto. E quando foi fundada a igreja? E por quem foi fundada? Nós temos duas linhas teológicas dentro das congregações. A primeira está em Mateus 16, 18. Jesus, ele conversando numa ocasião com Pedro, o apóstolo, e ele perguntava a ele o que as pessoas diziam a respeito dele, de Jesus. E Pedro começou a informar para Jesus o que as pessoas achavam dele. E em um determinado momento, o Espírito Santo toma Pedro e ele afirma, olha, nós, os discípulos, cremos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele instante que Pedro libera essa palavra, Jesus traz uma afirmação para ele. Jesus libera uma palavra para ele, olha, tu és Pedro. E no original é Petros, pedrinha, tu és Pedro, pedrinha. E sobre esta pedra, Cristo, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja, os santos que foram separados, as pessoas que foram separadas, elas não estão edificadas em Pedro, elas estão edificadas em Cristo, que é a rocha, que é a coluna da igreja. Correto. E, pastor, qual a diferença da Igreja Batista para a Igreja Batista Renovada? As diferenças, elas são, na maioria das vezes, litúrgicas. A igreja tradicional, ela segue uma linha de costumes que se diferenciam da igreja renovada. Claro que há algumas coisas espirituais. Por exemplo, nós, os pentecostais, cremos cremos e usamos os dons espirituais. Já algumas igrejas tradicionais não se utilizam muito dessa área. E a liturgia do culto também, os renovados, os pentecostais, são mais alegres no seu culto, eles são menos tímidos, eles adoram a Deus com suas palmas. Essa é a parte básica. Porém, a mais importante é que nós cremos e praticamos os dons espirituais. Então, é a diferença. Voltando à sua pergunta, quando que a igreja foi fundada, nós temos essa primeira linha de pensamento. E temos uma segunda que diz que a igreja, lá em Atos dos Apóstolos, afirma isso, ela foi fundada no dia que o Espírito Santo, ele batizou, ele foi enviado por Jesus.
Jesus havia ascendido, ele havia morrido, ele ressuscitou ao terceiro dia e agora ele sobe. E havia uma promessa que ele desceria com o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, uma festa judaica, isso acontece. A igreja é revestida, os apóstolos são revestidos de poder. Então, há uma outra linha de raciocínio que é essa. A primeira de Mateus 16, 18, que a igreja foi fundada ali. E a segunda no dia de Pentecostes. Mas as duas, elas se convergem. O importante é que a igreja foi fundada.